Espero que se encontrem bem. Eu sou o aluno Fábio Tomazella Johansson, da disciplina de Hidráulica Aplicada. Essa disciplina é lecionada pelo professor Fernando de Campos Mendonça, no Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc-USP. Então, nesse trabalho, a gente vai falar um pouco sobre regime de escoamento e ressalto hidráulico. Esse regime de escoamento principalmente voltado a canais livres. E com isso vamos dar um breve resumo sobre o trabalho. Então, nosso índice, vamos falar sobre a nossa introdução para trazer aquele entendimento do que são esses canais livres. A metodologia aplicada a essa apresentação, vamos falar um pouco mais sobre o regime subcrítico, o regime crítico e supercrítico, o ressalto hidráulico e a conclusão do respectivo trabalho. Com isso, vamos trazer a introdução para falarmos com relação a canais livres. Não podemos deixar de falar com relação às bacias hidrográficas, que todo mundo conhece, que são essas áreas de contribuição que vão receber a precipitação e vão escoar num determinado ponto. E esse escoamento é o que a gente chama dos cursos d'água, formados de maneira natural, que são denominados como canais livres, que vão fazer o escoamento dessa água até um determinado ponto. E temos os canais artificiais, que eles podem ser feitos em determinadas ocasiões, seja de concreto, seja de alvenaria estrutural. São canais que são moldados para tem a mesma funcionalidade dos canais naturais de transmitir essa água de um ponto ao outro de forma natural. Tá? Com isso, trazemos a metodologia. A nossa metodologia está dividida em duas etapas, mas as duas etapas elas se complementam. Primeiro, vamos falar sobre os conceitos que são aplicados a esses canais livres, principalmente como regimes de escoamento, o ressalto hidráulico, e vamos concluir com estruturas de dissipação. A segunda metodologia quer demonstrar visualmente esses conceitos em escalas inferiores às escalas reais, para que a gente possa entender essa classificação desses regimes de escoamento que ocorrem nos recursos hídricos. Então, o nosso coração no trabalho, vamos falar sobre a energia do escoamento. A energia do escoamento, ela vai ser classificada em dois tipos principalmente. Então, a gente vai ter a energia potencial, como a gente pode ver no primeiro gráfico. E o que quer dizer energia potencial? A energia potencial quer dizer que quanto maior a nossa altura de lâmina d'água, maior será a nossa energia potencial, que estamos lidando com alturas de lâmina. Então, quanto maior a nossa altura, maior a nossa energia, certo? Como é visivelmente nesse primeiro gráfico. Agora, nós vamos falar a segunda energia principal, né, no escoamento, com relação a canais livres, que é a energia cinética. A energia cinética está relacionada ao movimento, e esse movimento vai dizer o que no cenário de escoamento? Que quanto maior a nossa altura, menor será a nossa energia cinética. Então, temos aqui a nossa energia cinética e nossa energia potencial. Então, a gente pode ver que quanto maior a nossa lâmina, nossa energia cinética, nossa velocidade de escoamento vai ser inferior, que é proporcional ao ponto final. Quanto menor a nossa lâmina de água, maior será a nossa energia cinética. Então, consequentemente, a gente vai ter uma maior velocidade. E quando pegamos esses dois gráficos, que eles compõem as duas principais energias relacionadas ao escoamento de um canal natural, a gente faz a junção da nossa energia cinética, que a gente pode ver nesse gráfico, com a nossa energia potencial, a gente vai gerar o nosso gráfico de escoamento. E o nosso gráfico de escoamento, ele vai estar classificado em três tipos. No escoamento subcrítico, que está em vermelho, no supercrítico e no escoamento crítico. Como a gente pode ver nessa parábola que forma, a parábola que está invertida, quando a gente começa a olhar com relação ao escoamento crítico, o que ele vai dizer
de maneira informativa com relação ao gráfico. Aqui no escoamento crítico a gente vai ter uma altura crítica e uma energia crítica. E o que seria essa altura, energia crítica, escoamento crítico? Ele vai ser o efeito de transição entre o subcrítico e o supercrítico. Então, se a gente tiver um regime de escoamento supercrítico, a partir do momento que a gente alcança o ápice de alguma forma, seja de maneira com relação à altura ou energia do escoamento crítico, ele vai fazer a transição para o próximo regime de escoamento, que seria o supercrítico, para a nossa classificação. Com relação a isso, na imagem abaixo, a gente consegue ver de forma mais visual essa relação entre subcrítico, crítico e supercrítico. O que a gente consegue ver? A gente tem um canal que tem um regime de escoamento, esse escoamento possui um direcionamento e a gente possui uma altura de lâmina. Então a gente possui aqui uma altura de lâmina Y e uma velocidade de escoamento V1, certo? O que a gente vê? A partir do ponto que a gente vai chegar, aumenta a declividade desse canal. Então, a gente consegue ver que a gente possui uma declividade baixa nesse trecho. E no próximo trecho, faz uma alteração nessa declividade. A gente consegue ver que esse efeito do crítico, que está até determinado aqui, possui uma transição de altura. Então, a gente possui uma perda da energia cinética para uma transição de maior valor para a energia cinética. É a perda da potencial para a cinética. Então a gente vê que a gente possui uma lâmina d'água bem inferior com relação à primeira que veio do primeiro regime de escoamento. E a gente vai ver em casos que a nossa V2 ela vai ser maior do que a nossa V1, velocidade de escoamento. E quando chegamos no ponto que novamente regulamos, principalmente em dimensionamento de estruturas, regulamos essa declividade para transicionar novamente esse regime de alta velocidade que tem grande impacto, a gente causa o ressalto hidráulico. O ressalto hidráulico, a sua qualidade ele é principalmente medida pela diminuição, então pelo menor valor da velocidade após o ressalto que a gente ocasiona num ponto específico, ou em vários pontos, dependendo da nossa velocidade de escoamento. Então, se a gente vai fazer o dimensionamento de uma estrutura, de uma infraestrutura, que vai estar fazendo um lançamento dessa água em algum ponto, só que temos um alto declive, estamos vindo de um regime de escoamento supercrítico, a gente precisa do ressalto para fazer essa transição do supercrítico para o subcrítico novamente. E podemos ver novamente que ele sai de uma altura de lambda, Y2, para Y3, a gente consegue ver que a gente prevalece a energia potencial, então a gente diminui essa velocidade de escoamento e aumenta a lâmina d'água. Com isso em mente, vamos entrar um pouco mais a fundo nesses regimes de escoamento. Aqui a gente consegue ver o regime de escoamento subcrítico, que ele tem baixa declividade e que a sua calha ela faz um preenchimento maior da calha da lâmina d'água. Então, aqui é uma transição de uma baixa declividade para outra baixa declividade, e as duas estão quase se enquadrando no regime subcrítico. Que essa lâmina ela vai fazer o preenchimento da calha. Então, ela tem uma maior altura de lâmina de água e uma menor velocidade, certo? Agora vamos ver o efeito do próximo regime de escoamento. Já que temos aqui o subcrítico, vamos trazer o próximo regime. O próximo regime, que é o supercrítico, relacionado ao vídeo anterior, a gente consegue ver que ele possui um preenchimento da calha do canal livre bem menor se for relacionado ao subcrítico. Aqui a gente consegue ver, num certo ponto, essa transição, a largura de lâmina e o preenchimento de calha completamente diferente quando ele se enquadra num regime subcrítico. Então ele possui esse maior fluxo de água, maiores velocidades e uma altura de lâmina inferior ao regime anterior. E aqui a gente fala do ressalto, o ressalto hidráulico, que ele é bem nítido aqui, que a gente vem do supercrítico e vamos transicionar para o subcrítico. A gente sabe que a gente vai aumentar a lâmina e diminuir a velocidade de escoamento, independente do ressalto. A qualidade do ressalto ele vai mudar com relação
ao quanto de energia queremos dissipar. E aqui a gente vê o preenchimento de lâmina d'água na calha completamente diferente do subcrítico do que está vindo no supercrítico. Esse efeito de declividade, essa transição de velocidade é o ressalto hidráulico, como podemos ver. Esse ressalto hidráulico ele vai fazer essa transição abrupta do escoamento. E com isso, chegamos à nossa conclusão. Então, conseguimos revisar os tipos de escoamento, então, o subcrítico, o crítico e o supercrítico, o ressalto hidráulico, a importância desse ressalto dentro, principalmente de drenagem urbana, que faz lançamento diretamente em corpos d'água, como aqui a gente consegue ver na primeira imagem. Na primeira imagem a gente tem aqui uma escada hidráulica, que nada mais é que um dissipador de energia. Cada ponto vai transicionar do potencial, do cinético para o potencial, para que a gente chegue aqui com a menor velocidade de escoamento possível. Certo? E tem várias outras alternativas. O ressalto ele é dimensionado. Ele ocorre de efeito natural em canais livres, principalmente são cursos d'água naturais, mas em tubulares, canais artificiais, ele precisa ser forçado. Então a gente precisa fazer essa redução de velocidade. E existe outra técnica aqui, como por exemplo, a gente tem gabião caixa, a gente tem aqui colchão reno, que são nada mais, nada menos do que estruturas amarradas com arame, com pedras colocadas ou jogadas, e essas pedras, a vantagem desse tipo de estrutura é que a água ela vai infiltrar, e a dissipação de energia, além de ser em torno desse escoamento, ela também tem a dissipação de energia que vai passar entre essas rochas. Então, quando ela passa entre essas rochas, ela está dissipando energia. Então, ela não continua um fluxo constante de água. Então, essa aqui é uma estrutura completa, com colchão reno, com gabião caixa, e é uma escada hidráulica. Então, com isso, a gente conseguiu revisar todos esses conceitos, entender suas aplicações e qual seria a praticidade do seu uso. Com isso, eu deixo o meu muitíssimo obrigado e espero que essa aula tenha servido muito bem para vocês.